renovar com o Lucas Silva não era uma prioridade, né? Ele já tinha contrato ativo com o clube. Temos uma potencial novela, que é Matheus Pereira, né? Pede para cima, larga a mão de ser bobo. Olha os outros, olha o Inter. Pega um zagueiro com 20 jogos e pede 10 milhões de euros. Nós vamos ser otário? Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Araújo, sou lá do canal 6x1, participo também da Samuca TV e toda semana eu venho aqui no canal Fala Cruzeirense para fazer um resumão do que aconteceu nos últimos dias do nosso clube, tá? Confesso para vocês que desde que eu comecei nesse caminho aí de produzir conteúdo sobre o Cruzeiro, né, que foi ali em 2017, eu não me lembro de uma semana tão morta do Cruzeiro quando a gente pensa assim, né, em time masculino profissional, tá? Porque realmente não tivemos basicamente nada. A rapaziada tá de férias, né? Os jogadores do elenco principal do Cruzeiro estão de férias mesmo, não é recesso, não é férias mesmo, CLT, que vai ser descontado inclusive lá no final do ano, e eles só voltam no dia 27, tá? A reapresentação do Cruzeiro é no dia 27, aí tem um período de treinamento, os jogos no Espírito Santo contra clubes argentinos, tá? E depois desses amistosos aí, talvez o Cruzeiro tenha algum outro, talvez seja uma semana para treino, enfim, isso ainda não tá 100% definido, mas acho que vai ser só esses dois amistosos. Então, dia 27 é que a galera se reapresenta, e esse período, né, de intertemporada, tá rolando lá o Mundial de Clubes, normalmente tem muitas especulações, mercado e tudo mais, né? Mas assim, não tá rolando nada. E aí eu não sei se o Cruzeiro não tá buscando, se o Cruzeiro não tá conversando, não tá, né, ativo no mercado, se o Cruzeiro tá de boinha, tranquilão, ou se realmente os caras estão trabalhando de uma forma assim impressionante que não tá vazando nada. Simplesmente não brota nome nenhum assim que o Cruzeiro esteja buscando, monitorando, negociando. Até o momento, nada. Inclusive, monitorando é a mesma coisa que nada, né? Então, assim, quando a gente olha né, com distanciamento, isso é até bom, sabe? Porque não tá rolando aquela instabilidade, aquela loucura, mas para quem trabalha com isso, tá meio um saco, tá? Tá paradão mesmo, assim, não tá rolando nada de novo no Cruzeiro. Mas é claro que tem algumas questões para a gente falar, até porque tivemos algumas especulações relacionadas à saída de jogador. De chegada no final de semana, teve um papo lá, inclusive, na Central da Toca, né? Mais uma vez requentando aquela situação do Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional, que está lesionado atualmente, que o Cruzeiro tem interesse nesse jogador. Mas assim, não é nada muito novo, tá? Nada muito concreto. É o interesse, não tem proposta, nada nesse sentido. E parece que o Internacional avalia o jogador, né, em 10 milhões de euros. Assim, Vitor Gabriel é um zagueiro que tem 6 meses, né, jogando bem no Inter, menos de 6 meses, na verdade, né, porque ele teve lesão nesse período, ele tem 20 jogos, tá, no time profissional do Internacional. É um zagueiro promissor, é um zagueiro que tem jogado bem, mas calma aí, né, 10 milhões de euros assim, calma, cocada. O Inter está errado em pedir alto? Não, não está errado em pedir alto, afinal, se a mercadoria é sua, você pede o valor que você acha justo, ou, no caso, eu acho que tem até que pedir para cima para ver para você ter uma margem de negociação. O Inter não está errado, errado vai estar o Cruzeiro se concordar a pagar. Tá? Por 10 milhões de euros, a gente traz zagueiro pronto e zagueiro mais consolidado. Mas não tem nenhum indício que o Cruzeiro vai pagar isso nele, foi só uma informação que brotou mesmo dessa valorização do Inter. Lembrando que o Colorado não é dono dos direitos econômicos do Vitor Gabriel nesse momento, mas tem uma opção, né, no atual contrato de empréstimo, ele é jogador do Sport e está emprestado ao Inter, 500 mil dólares, que é a compra dele. Para vocês verem, né, como é um jogador que não era muito valorizado 6 meses atrás. Aí começou a jogar, teve uma sequência, fez uns golzinhos, se valorizou absurdamente e agora o Inter faz essa pedida estratosférica, tá? Mas tem outros zagueiros aí no mercado, não avançou nada relacionado a Vitor Gabriel. Aí no sábado, né, que foi o último vídeo que eu fiz, inclusive, tivemos jogo do Cruzeiro, né? Time feminino, cabulosas em campo, Cruzeiro de garotas, como dizem por aí, tá? E aí o Cruzeiro ia receber o Sport, líder contra a Lanterna, um time rebaixado. Qual que era a expectativa? O Cruzeiro vai passar o trator, né? Jogando em casa, lá no Castor Cifuentes. Foi um time alternativo, é verdade, o Jonas Urias não botou o time titular, mas havia uma expectativa ali do Cruzeiro fazer uma boa vitória, fazer um resultado, né? Bem tranquilo. Não rolou, tá? Inclusive, o primeiro tempo do Cruzeiro foi assim, uma coisa lamentável. O Cruzeiro jogou muito mal no primeiro tempo. O Sport saiu vencendo num gol ali, uma jogada que teve cruzamento, cabeçada, a bola toca no travessão. A Tati Amaro até falhou na jogada, né? A nossa goleira, né? Que jogou nessa partida, porque a Camila Rodrigues, que é a titular, foi poupada. O problema é que, assim,
Minha opinião, tá? A Tati Amaro falhou e ela já tinha feito 2 defesas importantes, depois fez mais 2 defesas cara a cara. A zaga do Cruzeiro estava inexistindo. Assim, o time do Sport, com todas as limitações, estava criando muito, chegando toda hora na cara do gol. O Cruzeiro não fazia muita coisa. Até teve chance ali com a Miriam, que acabou batendo para a defesa da goleira. Teve 2 oportunidades ali no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro volta melhor, rapidamente consegue o empate, cobrança de escanteio da Gisele na área, e aí na dividida ali, a Laisa conseguiu tocar meio de cabeça, meio de costa, de ombro, nem ela sabe exatamente como é que fez o gol, mas foi lá, empatou o jogo para as cabulosas, e aí o Jonas começou a botar titulares, né? Botou Gabi Soares, botou a Letícia, para virar o jogo, para conseguir a vitória, até porque tem aquela questão de garantir, né, o mando de campo em fases futuras da competição. Já estava estabelecido que o Cruzeiro ia fechar em primeiro, mas poderia abrir uma margem de pontos maior, que acabou não acontecendo, tá? Teve bola na trave, a goleira do Sport fez umas 4, 5 defesas muito impressionantes ali, e ficou nisso, 1-1, um resultado decepcionante. Foi um tropeço, sim, do nosso time feminino, que no meio de semana iria enfrentar o Corinthians fora de casa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e arremata a questão de classificação também. Na segunda-feira veio a confirmação da renovação de contrato do Lucas Silva, tá? O princeso, que já estava ligado ao Cruzeiro até o fim de 2026, assinou uma renovação até dezembro de 2027. Confesso que não entendi muito bem essa movimentação do Cruzeiro, afinal, renovar com o Lucas Silva não era uma prioridade, né? Ele já tinha contrato ativo com o clube, estava jogando bem, e assim, o Lucas Silva está com 32 anos. Está num ótimo momento, titular do time, merece todos os elogios. É um jogador que eu acho, inclusive, que já entrou nesse panteão aí de grandes jogadores da história do Cruzeiro, né? Mas achei meio desnecessário, assim, honestamente, tá? Renovar o contrato dele agora e com prioridade, né? Com tamanha rapidez. Não é um problema, muita gente até falou, pô, isso aí talvez seja uma questão de passar uma mensagem interna e tudo mais, de valorização de um atleta que está jogando bem. Pode ser, né? Talvez o Lucas Silva estava com um salário defasado a outros jogadores titulares, ao próprio Lucas Romero, que também renovou o contrato recentemente, né? Mas o Lucas Romero estava em fim de contrato agora no final do ano. O Lucas Silva só acabava no final do ano que vem. Mas enfim, o Cruzeiro renovou o Lucas Silva ligado ao clube até o final de 2027. Espero que ele mantenha, né, essa boa fase, que seja aí uma sequência e ele mantenha realmente jogando em alto nível como essa peça importante que se tornou desde a chegada aí do Leonardo Jardim. Tá bom? Então, Lucas Silva, contrato renovado. E aí temos uma potencial novela, que é Matheus Pereira. Né? O Matheus Pereira está com o contrato acabando no meio do ano que vem, no meio de 2026. Então, é um caso que deveria ser tratado com muito mais prioridade do que o próprio Lucas Silva, até pensando em mercado. Né? O Matheus Pereira tem muito mercado, o Lucas Silva muito pouco, né? Até porque ficou meio provado durante a carreira que o Lucas Silva meio que nasceu para jogar no Cruzeiro, né? Se tem um lugar onde ele realmente consegue jogar, é por aqui, com a camisa azul e as 5 estrelas no peito. Mas o Matheus Pereira tem esse vínculo, então, até junho do ano que vem. E aí a informação que foi trazida lá pela Central da Toca é que o Cruzeiro meio que definiu agora que vai buscar o staff do Matheus Pereira para começar a conversar sobre renovação de contrato. Não tem nada avançado, já está conversando, já tem proposta, o jogador pediu mais, pediu menos, não tem nada disso, tá? Simplesmente a notícia foi que o Cruzeiro buscará o staff do jogador para discutir essa renovação. Como o contrato termina em junho, a partir do finalzinho de dezembro, início de janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato para sair de graça quando terminar o vínculo atual. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro até demorou para buscar essa renovação com o Matheus. A gente sabe que o jogador tá feliz aqui no Cruzeiro, é titular, tem jogado bem, não tá brilhando como no ano passado na questão dos números, né, de gols e de assistências, mas tem participado bem do time. E se eu pudesse escolher, né, você prefere o Matheus Pereira sendo líder de gols e assistências e o Cruzeiro fazendo a campanha que fez, ou você prefere a situação atual, né, o Cruzeiro brigando na parte de cima e o Matheus Pereira menos protagonista? Eu quero o momento atual, inclusive acho que ele tá jogando muito bem, torço para que ele renove, mas o importante, gente, é o Cruzeiro ganhar o jogo, né? Isso é o essencial, o resto é tudo supérfluo, tá? E no final das contas, o Matheus Pereira está nessa situação aí de contrato, espero que a gente tenha um acordo, né, que ele queira ficar aqui no Cruzeiro. Ah, o Matheus quer criar o filho na Europa. Ele já parece estar um pouco mais flexível com essa questão, né? Até porque
tá jogando aí no Cruzeiro, tá bem, o filho nasceu, a esposa tá aí, tá tudo correndo muito bem, graças a Deus. Então, eu acho que o Matheus Pereira também pode, né, se colocar um pouco mais disponível a seguir no Cruzeiro. Ele que já teve aí interesse de outros clubes do Brasil, já deixou claro que aqui no Brasil o clube que ele quer defender é o Cruzeiro, né? Inclusive sondagens de Palmeiras e de Flamengo que o atleta recusou, mas esse retorno à Europa, né? Acho que a gente não pode correr o risco, porque aparece uma proposta de um mercado importante aí, ele recusou o futebol russo, que não é, né, um lugar onde todos querem estar. Alguns sim, especialmente aqueles que só priorizam a grana. Mas acho que o Matheus já falou, a família dele, a família da esposa também vivem na Europa, né? Então, assim, talvez se aparece uma proposta, isso poderia balançar o jogador. Não tem proposta no momento, mas também não tem nada avançado. Torço para que, né, renove, tá? Mas vamos aguardar, ainda não tem nada concreto sobre isso. Quarta-feira, nosso time feminino voltou a campo e dessa vez para um baita de um confronto Corinthians e Cruzeiro lá no Parque São Jorge, né? Líder contra vice-líder. Corinthians precisava ganhar para sacramentar o segundo lugar na tabela de classificação e infelizmente foi o que aconteceu, tá? Corinthians 4, Cruzeiro 2, as cabulosas perderam a invencibilidade aí no Campeonato Brasileiro, mas não muda em nada a campanha espetacular que elas fizeram, tá? Em 15 jogos aí na primeira fase foram 11 vitórias, 3 empates e apenas essa derrota, né? 80% de aproveitamento, um dos melhores ataques, uma das melhores defesas. Então, assim, o Cruzeiro fez uma excelente primeira fase, garantiu a classificação em primeiro, só que nesse modelo de competição, né, agora meio que começa tudo, né? Porque aí os 8 primeiros times se classificaram para a fase de mata-mata, que vai ser disputada somente lá em agosto, tá? Então vai ter pausa aí, tem Copa América Feminina, né? Vai ter uma longa parada agora até voltar. Mas sobre o jogo em si, galera, não foi uma grande atuação do Cruzeiro. Novamente o Jonas Urias optou por um time alternativo, né, meio mesclado, algumas titulares, mas várias jogadoras reservas, até a própria goleira Tati Amaro foi titular para pegar um pouco mais de ritmo. Mas ali, primeiro lance do jogo, basicamente pênalti para o Corinthians. E não foi roubado, não foi pênalti realmente. A Paloma fez a falta. Cobrança da Gabi Zanotti, deslocou bem 1-0 para o Corinthians. O Cruzeiro se recupera bem dentro do jogo, consegue empatar no primeiro tempo, inclusive num lance que a gente deu um pouco de sorte. A Gisele fez uma boa jogada ali pelo lado esquerdo, passou no meio de duas ali, finalizou cruzada, a bola pegou no pé da trave e voltou na canela da Tamires, né, lateral esquerda histórica aí de Copas do Mundo, da seleção brasileira. A bola voltou na Tamires ali, não deu tempo de reagir, né? Gol contra dela, 1-1, alegria. Volta para o segundo tempo, o Cruzeiro seguiu fazendo um jogo bem equilibrado ali, mas aí a gente consegue, inclusive, virar, tá? 2-1 para o Cruzeiro, foi um gol da Paloma, né? Que estava jogando na zaga ali, que tinha cometido o pênalti, inclusive. A bola sobrou, voltou, chute para a área ali, bate e rebate. Ela estava esperta ali para tocar no cantinho, fez 2-1 para a gente. Parecia que ia dar bom. Aí deu ruim para caramba, porque em 10 minutos o Cruzeiro tomou 3 gols e gols muito parecidos, inclusive, né? Todos eles oriundos ali de jogadas do lado direito do ataque do Corinthians, cruzamento na área que a nossa defesa não conseguiu cortar adequadamente e acabou sofrendo por isso. No primeiro lance teve o cruzamento, a cabeçada, a Tati Amaro fez a defesa, mas aí a Duda Sampaio, né, que era a camisa 10 do Cruzeiro alguns anos para trás, fez valer a lei do ex, pegou o rebote ali para empatar o jogo. Pouco depois vem o 3-2 do Corinthians, num lance um pouquinho polêmico, cruzamento, sobe ali a Tati Amaro com a atacante Johnson do Corinthians, que é boa atacante, inclusive, está até sendo convocada para a seleção brasileira, né? Ela sobe ali, tromba com a atacante do Corinthians e a Tamires, que tinha feito gol contra, faz a favor, né? Na segunda trave, virando o placar. Muita gente pediu falta, eu honestamente acho que não foi falta, foi a goleira do Cruzeiro realmente que errou o tempo de bola e acabou se chocando ali com a adversária. Mas enfim, né? Eu tenho certeza que se fosse o contrário, se fosse esse gol do Cruzeiro contra o Corinthians, iam dar um jeito de anular. Mas enfim, né? Gol do Corinthians 3-2. E já no final, outro cruzamento de cabeça lá da Letícia, acho, atacante do Corinthians que tinha entrado. Então ficou desse tamanho, 4-2 para o Corinthians, primeira derrota das cabulosas aí no Campeonato Brasileiro. Mas calma, tá? Passando em primeiro lugar, 36 pontos, 2 pontos a mais que o próprio Corinthians, inclusive, tá? Então agora o Cruzeiro vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que terminou o campeonato em 8º lugar. 2 jogos. Primeiro jogo, mando delas. Segundo jogo, mando do Cruzeiro. Isso lá em agosto. Tá lá na frente ainda. Então, tá tranquilo. A campanha foi bem feita. Agora é recuperar atletas, né? A Calhau, a Vanessinha, a Bianca Brasil. Talvez elas já estejam de volta, inclusive, quando o futebol retorna lá em agosto.
tá? Então é isso, é recuperar atletas, ter o time na ponta dos cascos para a gente ir para essa fase final e buscar esse título, tá? O título, vaga na Libertadores, tem muita coisa em jogo aí se a gente fizer uma boa campanha nesse Brasileirão. Do Cruzeiro de garotas para o Cruzeiro de garotos, tá? O nosso time sub-20, né? Jogou na quinta-feira, tá? A partida foi contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul, o Internacional que está ali na parte baixa da tabela, lutando contra o rebaixamento, inclusive informação, o Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento do Brasileiro sub-20. Fecha o parênteses da informação inútil, mas divertida. Né? Enfim, e aí o nosso time sub-20 foi lá enfrentar o Inter, um monte de desfalque. Tem uns meninos que estão lá no sub-17, tipo o Cauã Prato, o Vitor Hugo, o Felipe Moraes, um monte de gente no departamento médico, Juan Gabriel, Juan Índio, jogadores que serviram ao time sub-17 no clássico contra o América, enfim. O Cruzeiro tinha, no final das contas, só 5 jogadores no banco, tá? Os 11 titulares, né? E 5 no banco. Estava realmente com um elenco encurtado ali, mas foi o suficiente ainda para a gente conseguir uma boa vitória. Como é que foi o jogo? Não tenho a menor ideia, tá? Ninguém assistiu o jogo, ou melhor, só quem estava lá, né? Não teve transmissão da partida em nenhum lugar. Falaram que teria no canal do Internacional, mas talvez pela péssima fase do Colorado, né? Não transmitiram a partida, tá? Bem feito, perderam 2-0. O Cruzeiro posteriormente divulgou os gols, tá? E aí o primeiro gol foi num cruzamento do William, lateral esquerdo, bom cruzamento, inclusive. O Ryan Leles, atacante, chegou cabeceando muito bem na segunda trave. E o segundo gol do Cruzeiro foi uma jogada do Pablo ali, que dividiu, roubou a bola do zagueiro do Inter, sofreu pênalti, inclusive, que a arbitragem não deu, mas aí na sequência o Alessandro, volante, recebeu ali, deu uma adiantadinha, mas mandou uma lenhada de canhota na gaveta, chutaço, ele que é destro, inclusive, belíssimo chute, 2-0 para nós, só alegria, é tudo que a gente tem para falar sobre o jogo, tá? Realmente não foram mostrados melhores momentos, nada, tá? Mas ganhamos e subimos para quarto lugar, né? O Cruzeiro que liderou o campeonato no início do ano, caiu para caramba, chegou a ter uma sequência de 5 derrotas em 6 jogos e agora se recuperou, né? Inclusive o Cruzeiro somando aí todas as competições, né? O Brasileiro e o Mineiro, foi a 7ª vitória seguida do nosso time sub-20, tá? Então os crias estão num bom momento, apesar de todos os desfalques aí. Então, ótimo momento, subimos lá para quarto lugar, a gente está só 2 pontos acima do nono, então assim, não tem nada de classificação garantida, tá? Ainda faltam 5 jogos, mas o lado bom, todos os 5 jogos são contra equipes que estão abaixo do Cruzeiro na tabela, né? Aí você fala, abaixo, tipo em quinto, não, tipo de 10º para baixo, quase todo mundo. Então, assim, se o Cruzeiro fizer valer o seu favoritismo, vai conseguir aí se classificar, acho que sem grandes percalços, sem grandes sustos. Mas é claro, né? Tem que mostrar em campo, tem que jogar a bola, senão vai ficar difícil. E para fechar com especulações, né? Alguns jogadores do Cruzeiro aí que foram ligados a algum outro clube nos últimos dias. Primeiro caso, Lautaro Dias, tá? O Sport foi um clube agora que falou-se aí, o Sport está querendo o Lautaro, mas não falaram muito em molde de negócio. Parece que não tem nada de proposta oficial, é realmente um interesse, sei lá, se é um empréstimo. Acho difícil alguém querer comprar o Lautaro neste momento, tá? Mas não teve nada concreto, então vamos aguardar, né, nos próximos dias aí se teremos novidade com relação a isso. O Lautaro já foi especulado em outros clubes também, Vitória, Inter, mas nada avançou. Então vamos ver, acho que se aparecer uma proposta, o Cruzeiro não vai fazer muita cerimônia para liberar o atacante argentino. Outro atacante, Caio Jorge, esse aí sim a gente já faz bem mais questão e não está pensando em vendê-lo, né? Mas apareceu durante essa semana, né, o interesse do Bayer Leverkusen, da Alemanha, que teria sondado o jogador, olhado qual é que é. Aí o pessoal já falou em outros clubes. Teve também uma situação do Nottingham Forest, que teria sinalizado com uma proposta de 15 milhões de euros, que o Cruzeiro já deixou claro que não aceitaria, e estaria pedindo na casa de 30 milhões de euros. Fica até a minha pergunta para você: qual seria um valor justo para abrir mão do Caio Jorge nesse momento? Eu acho que se o Cruzeiro considera 30 milhões de euros, ele não tem que pedir 30, ele tem que pedir 50. Se ele pedir 50, ele negocia e talvez chegue a 30, 40. Então, assim, se você acha que é 30, pede para cima, larga a mão de ser bobo. Olha os outros, olha o Inter, pega um zagueiro com 20 jogos e pede 10 milhões de euros. Nós vamos ser otário, né? Caio Jorge é um jogador com muito futuro, está num momento excelente, no radar de seleção brasileira e tudo mais. Então, acho que a gente tem que aproveitar o momento e saber valorizar o jogador.
Caio Jorge não tem nenhum indício que queira sair do Cruzeiro, que vá forçar a situação. Inclusive, o Cruzeiro comprou 100% do passe dele, tem contrato até o fim de 2028. A gente está tranquilo nessa conversa aí. E o Caio Jorge não está jogando por um salário mínimo, não, viu, gente? Tem um salário muito bom, inclusive. Não tem nada que pensar em renovação. É ficar quietinho, trabalhar, jogar bola e nos ajudar dentro de campo. E para vender ele, só se aparecer uma proposta realmente muito boa, coisa que até agora parece que não aconteceu, tá? Se vai acontecer, é o futuro que vai nos dizer. E um jogador que fez muito pouca coisa aqui no Cruzeiro também esteve no noticiário essa semana, Fabrício Peralta, ele que é jogador do Cruzeiro, inclusive quando foi adquirido, né, 3 milhões de dólares junto ao Cerro Porteño, ele assinou com o Cruzeiro por 5 anos, tá? Então o Cruzeiro tem contrato com essa criança aí até o meio de 2029. Ele tá lá no Atlético Paranaense, mas não jogou nenhuma vez pelo Furacão, tá? Ele esteve em vários jogos ali relacionados, ficou no banco, não saiu do banco nenhuma vez, não jogou um minutinho lá com a camisa do Atlético. E aí apareceu o interesse do Cerro Porteño, né, o clube paraguaio que o revelou, quer repatriar o jogador, e é isso que está sendo costurado nesse momento, tá? Terminar o empréstimo ao Atlético Paranaense e mandar o Peralta lá para o Cerro Porteño. Essa negociação está caminhando, ainda não foi fechada, porque acho que vai esperar abrir a janela, né, em julho, para que tudo aconteça, mas é bem provável, então, que o Peralta jogue nos próximos meses lá no Paraguai. E eu espero que ele jogue, né, porque quando você empresta um jogador para um time de Série B, igual é o Atlético Paranaense hoje, você imagina que ele vai chegar lá e jogar, né, e o cara não jogou nenhuma vez. O Atlético Paranaense teve 3 técnicos nesse período, inclusive, convenhamos que tem algum motivo, né, acho que ele não está se dedicando tanto à carreira de jogador assim, deveria se cuidar um pouquinho mais, né, Fabrício Peralta? Você não é ninguém ainda para meter essa marra, não. Enfim, né? Vamos torcer aí para que ele consiga se recuperar, até porque foi um investimento importante do Cruzeiro, e se ele não virar nada, é dinheiro que a gente jogou fora, né? Dinheiro é do Pedro, mas é um dinheiro que poderia ter sido empregado em outro jogador. Um dos erros aí de Alexandre Matos, mas enfim, né? Foi uma aposta, essa tem dado muito errado até o momento. Acho que emprestá-lo ao Cerro é interessante e parece que vai ser um empréstimo sem valor fixado para compra, tá? Então aí, se ele jogar bem, agradar e o Cerro quiser comprar ele depois, vai ter que sentar com o Cruzeiro e negociar esses valores. Tomara que o Peralta jogue muito bem, vire aí um gênio da bola, comece a destruir e a gente consiga recuperar o investimento que foi feito nele ou até fazer um lucrinho, pelo menos eu acho que seria o melhor cenário possível, tá bom? Galera, essa semana foi isso, né? Conseguimos até fazer um vídeo robusto, né? Considerando aí o pouco material, as poucas notícias. Na próxima semana não tem cabulosas, mas tem sub-20 em campo e também não tem o time masculino. Mas já vai ter reapresentação, já vai esquentando as turbinas e pode ser que a gente tenha também mais especulações, mais coisas de mercado. Tá? Agradeço demais se você assistiu aqui o vídeo. Deixa o like aí, pô. Se inscreve aqui no Fala Cruzeirense também. O conteúdo é muito legal. Acompanha as lives que foram feitas essa semana. Teve live do Cadu com o Pepa na terça, teve live das Super Cabulosas na quinta, inclusive com a Poli, que é a voz do Mineirão, né? Alô, Nação Azul! Muito legal, inclusive, a entrevista. Acompanhem aqui os canais, os vídeos de Caio Fábio também, Canhão Fábio, grande figura humana, tá? E, gente, é isso, tamo junto, que o Cruzeirão siga bem, Cruzeiro no topo sempre. Essa semana não teve tanta vitória assim, né? Uma vitória, um empate, uma derrota, considerando sub-20 e feminino, mas tá bom, vão reclamar também não, que a vida tá boa e na próxima semana esperamos ter mais novidades, mais coisas boas ainda, que o Cruzeiro esteja cada vez mais firme e nós estamos aqui. Demorou? Até sábado que vem, juízo, um beijo no coração.